se os sinais já não estiverem mais por vir, mas já estiverem aqui? E se as palavras antigas de Jesus, escritas há mais de 2000 anos, estiverem se cumprindo nos nossos dias? Guerras, rumores de guerras, terremotos, fome, maldade. A figueira floresceu, peixes voltaram ao Mar Morto. As nações estão se agitando e o mundo assiste, sem perceber. Neste vídeo, vamos revelar os sinais proféticos do fim dos tempos, não teorias, nem suposições, mas as próprias palavras de Jesus, os avisos que ele deixou, as pistas que os profetas registraram. A Bíblia não está em silêncio. Ela fala de uma geração que veria o começo e viveria até o fim. Uma geração que enxergaria os sinais e entenderia a estação. Bem-vindo ao canal Uma Visão do Céu, onde exploramos os mistérios das Escrituras e nos preparamos para o que está por vir. Isso não é uma previsão, não é uma data marcada. É um chamado para despertar, para olhar para o alto, porque os sinais não são só alertas, são anúncios. A volta de Jesus está próxima. Durante todo o seu ministério, Jesus deixou claro que sua volta não aconteceria sem sinais. Na verdade, ele dedicou uma conversa inteira com seus discípulos mais próximos para explicar exatamente o que aconteceria nos últimos dias antes da sua vinda. Essa não era uma mensagem enigmática para confundir, era um chamado à vigilância espiritual. Em Mateus, capítulo 24, os discípulos se aproximaram de Jesus em particular e fizeram uma pergunta direta: qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Em vez de ignorar, Jesus entregou a eles um verdadeiro mapa profético, uma sequência de alertas e eventos que marcariam a geração final. Ele avisou que o engano aumentaria, que nações se levantariam umas contra as outras e que o mundo seria abalado por guerras, fome e agitação. Mas esses sinais não eram apenas eventos históricos. Segundo Jesus, seriam dores de parto, sinais iniciais de que algo muito maior estava prestes a acontecer. Ele também deixou uma ordem: vigiem e fiquem alertas. Não porque podemos prever o dia ou a hora, mas porque ele quer que reconheçamos a estação. Os sinais foram dados para que não fôssemos pegos de surpresa. Eles foram feitos para despertar o nosso espírito, para nos lembrar de que essa vida é passageira e que o seu reino está próximo. A mensagem é clara. Os sinais não são apenas detalhes históricos ou símbolos religiosos, são sinais divinos. E quando começamos a vê-los se manifestando no mundo, isso significa que já não estamos mais esperando na incerteza. Estamos de pé bem na porta de algo eterno. Entre os sinais mais importantes que Jesus nos deixou sobre sua volta, está uma parábola, que à primeira vista pode parecer simples, mas carrega um peso profético que atravessa a história. Em Mateus 24, a partir do versículo 32, Jesus diz: aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saibam que Ele está perto, às portas. Essa parábola não fala só de árvores. No Antigo Testamento, a figueira aparece repetidas vezes como símbolo da nação de Israel. Em Oséias, capítulo 9, Deus chama Israel de como o primeiro fruto da figueira. Em Jeremias 24, ele fala dos figos bons como símbolo do povo fiel, e dos figos ruins como sinal de juízo. Então,
Quando Jesus fala de uma figueira florescendo, ele vai além de uma metáfora sobre mudança. Ele está falando, de forma profética, sobre o momento em que Israel voltaria à vida, depois de séculos de silêncio. Por quase 2000 anos, a nação de Israel não existiu. O povo judeu foi espalhado pelo mundo, perseguido, sem uma pátria. E então, em 14 de maio de 1948, contra todas as probabilidades, a figueira floresceu novamente. Israel voltou a ser uma nação. Em um só dia, exatamente como profetizado em Isaías 66, 8. Isso não foi coincidência. Foi um momento profético, um marco no relógio de Deus. Pela primeira vez, desde os dias dos apóstolos, Israel se firmou em sua terra, cercado de inimigos, mas preservado por um propósito divino. Jesus continuou a parábola dizendo: "Em verdade lhes digo, esta geração não passará até que todas essas coisas aconteçam." Muitos discutem o significado de geração, mas a mensagem continua clara. O renascimento de Israel marca o início da última estação. A figueira floresceu. A profecia está viva. E Jesus disse: "Quando virem essas coisas, saibam que ele está próximo." Quando Jesus descreveu os sinais do fim dos tempos, ele não limitou suas palavras à política ou à decadência moral. Ele apontou diretamente para a própria terra, para a natureza reagindo, como se a criação gemesse pela redenção. Em Mateus 24, 7, ele disse que haveria fomes e terremotos em vários lugares. Em Lucas 21, 11, acrescentou que haveria grandes sinais do céu. E no versículo 25, alertou sobre sinais no sol, na lua e nas estrelas, e que o mar e as ondas rugiriam. Esses não são padrões climáticos comuns, são sinais proféticos, eventos naturais com significados sobrenaturais. Nas últimas décadas, testemunhamos um aumento evidente na atividade sísmica. Terremotos que destroem cidades inteiras, erupções vulcânicas, enchentes, furacões e incêndios florestais que se multiplicam a cada ano. Muitos cientistas apontam para o clima, mas as Escrituras falam de algo mais profundo: um mundo sob tensão e sob juízo. Mas talvez um dos sinais mais impressionantes não tenha vindo do céu, mas do ponto mais baixo da terra, o Mar Morto. Por séculos o Mar Morto fez jus ao nome, morto. A alta concentração de sal tornava a vida impossível. Sem peixes, sem vegetação, nenhum movimento sob a superfície. Mas nos últimos anos começaram a surgir relatos, fotos, vídeos e confirmações científicas de peixes sendo encontrados em lagoas ao redor do Mar Morto. Essas lagoas, alimentadas por fontes subterrâneas de água doce, estão cheias de vida. Peixes pequenos, bactérias e até plantas apareceram, em um dos lugares mais estéreis do planeta. Esse fenômeno vai muito além da curiosidade científica. Em Ezequiel 47, o profeta viu uma visão de águas fluindo do templo, curando a terra e trazendo vida até mesmo ao Mar Morto. E agora, nos nossos dias, a vida voltou. É como se a própria terra estivesse testemunhando de que algo está mudando, de que a profecia não está apenas sendo lida, ela está se cumprindo. Um dos sinais mais claros que Jesus nos deu ao falar sobre o fim dos tempos foi o conflito, não apenas em regiões isoladas, mas em escala global. Em Mateus, capítulo 24, 6 a 7, Jesus disse: "Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Nação se levantará contra nação e reino contra reino." Essas palavras ecoaram por todas as gerações, mas em nossos dias, algo parece diferente. Não se trata apenas de guerras, mas do medo constante de que uma nova guerra comece. Está nas manchetes.
se espalha entre as nações, abala economias e alimenta a ansiedade no mundo inteiro. De conflitos antigos no Oriente Médio, a guerra atual entre Rússia e Ucrânia, o mundo está vendo estruturas de poder se reorganizarem e tensões aumentarem. Alianças estão sendo testadas. A ameaça de armas nucleares volta à tona. Até a paz parece frágil. Mas Jesus não disse apenas que haveria guerras. Ele disse que elas se tornariam parte da vida, como dores de parto crescendo em frequência e intensidade até que algo nasça. E não se trata só de guerra entre nações. O conflito também está crescendo entre pessoas, dentro de casas, comunidades e até igrejas. A divisão se tornou o espírito da época. Vivemos num tempo em que as pessoas se irritam com facilidade e perdoam com dificuldade. Ideologias dividem famílias. Nações estão fragmentadas por política, religião e medo. E por trás de tudo, há um sentimento crescente de inquietação, como se o mundo estivesse à beira de explodir. Jesus disse que tudo isso viria, e agora não só está aqui, como está se intensificando. O mundo não está em paz, e isso também é um sinal. Quando os discípulos perguntaram a Jesus sobre os sinais do fim, ele não alertou apenas sobre o que aconteceria no mundo exterior, mas também sobre o que surgiria dentro do coração humano. Em Mateus capítulo 24, versículo 12, Jesus disse: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará." Ele não estava falando apenas de crimes ou violência. Ele estava descrevendo uma mudança global na moralidade, uma erosão profunda da verdade, do caráter e da compaixão. O apóstolo Paulo reforça esse alerta em 2 Timóteo 3, onde escreve: "Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. As pessoas serão egoístas, amantes do dinheiro, arrogantes, presunçosas, blasfemadoras, desobedientes aos pais, ingratas e irreverentes." E ele continua com uma lista que poderia descrever a nossa geração com assustadora precisão. Hoje vivemos num mundo onde a verdade é tratada como opinião e a opinião é tratada como verdade. O mal é chamado de bem, o bem de mal, e o que antes era considerado sagrado, agora é motivo de zombaria. O entretenimento celebra o pecado, a cultura normaliza a rebeldia, e até dentro da igreja, a concessão entrou disfarçada de tolerância e mente aberta. A luz está sendo apagada, não porque perdeu sua força, mas porque muitos já não querem enxergá-la. Jesus disse que nos últimos dias muitos iriam se desviar, não apenas da religião, mas do amor, da convicção, da própria verdade. E à medida que a iniquidade aumenta, os corações vão se tornando mais frios. Isso não é apenas uma fase cultural, é a profecia se cumprindo diante dos nossos olhos. Um dos sinais mais ignorados e ao mesmo tempo mais relevantes sobre o fim dos tempos é a ascensão de sistemas globais. Sistemas que ultrapassam fronteiras, economias e entram na vida pessoal de cada indivíduo. Em Apocalipse 13, a Bíblia descreve um tempo em que um líder mundial, a besta, controlará o comércio, exigindo uma marca na mão direita ou na testa. Sem essa marca, ninguém poderá comprar nem vender. Durante séculos, isso parecia impossível. Como um único governo, um único sistema, poderia controlar todas as transações da Terra. Mas hoje, estamos mais próximos do que nunca. Com moedas digitais, bancos centralizados, sistemas de identificação biométrica, vigilância global e inteligência artificial, a infraestrutura descrita em Apocalipse já não soa como ficção científica. Parece a política de amanhã. As nações estão caminhando para economias sem dinheiro físico. Seus dados pessoais,
viraram moeda. Algoritmos decidem o que você vê, o que você fala e, às vezes, até no que você acredita. Tudo está conectado e tudo pode ser rastreado. A ascensão do globalismo não é apenas política, é espiritual. Ela prepara o caminho para um sistema único e a cada avanço tecnológico nos aproximamos de um mundo pronto para receber um falso salvador. Alguém que promete paz, mas traz controle. Isso não significa que a tecnologia seja má, mas significa que precisamos estar espiritualmente despertos, porque as mesmas ferramentas que podem servir ao Evangelho também podem servir à besta. Aquilo que antes parecia impossível, agora está sendo construído, e o que foi escrito está sendo preparado. Um dos alertas mais sérios sobre os fins dos tempos não tem a ver com o que vai acontecer no mundo, mas com o que vai acontecer dentro da própria igreja. Em 1 Timóteo 4:1, o apóstolo Paulo escreve: "O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios." Isso é o que a Escritura chama de apostasia, um grande desvio da fé. Não se trata de incrédulos rejeitando a verdade, mas de crentes que se afastam dela. Pessoas que um dia andaram na fé e que agora mergulham no engano. Jesus reforçou esse alerta em Mateus 24:11 ao dizer: "Muitos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos." Ele não falava apenas de líderes de seitas ou gurus espirituais, mas de vozes que parecem convincentes, até espirituais, mas estão enraizadas na mentira. Vivemos em uma época em que a verdade é filtrada pela popularidade, onde muitos escolhem igrejas pelo conforto, não pela convicção, onde pregadores evitam palavras como pecado, arrependimento e santidade, e preferem prometer prosperidade, aceitação e realização pessoal. Falsos profetas nem sempre parecem perigosos. Às vezes são carismáticos, eloquentes, citarem a Bíblia, mas distorcem seu sentido para agradar desejos humanos. E sua mensagem se espalha rápido, porque não exige nada. Mas Jesus disse que os conheceríamos pelos frutos. E no fim, o engano vai crescer, não fora da igreja, mas dentro dela. É por isso que agora, mais do que nunca, precisamos testar cada ensinamento. Não com base no que sentimos, mas com base no que a palavra de Deus realmente diz. Em meio a todos os alertas sobre guerras, enganos e desastres naturais, Jesus deu um último sinal que precederia sua volta. Mas esse, diferente dos outros, carrega esperança. Em Mateus 24:14, ele disse: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Durante séculos, isso pareceu inalcançável. Gerações de cristãos esperaram, oraram e trabalharam. Mas sempre havia tribos remotas, línguas desconhecidas e nações distantes que ainda não tinham ouvido. Mas hoje, estamos mais perto do cumprimento dessa profecia do que nunca, por meio de satélites, smartphones, plataformas de streaming e redes sociais. O Evangelho está sendo ouvido em lugares que antes o rejeitavam ou silenciavam. A inteligência artificial agora traduz a Escritura em tempo real. Pregadores falam ao vivo de vilarejos isolados. Bíblias são baixadas em dispositivos escondidos, em igrejas subterrâneas. O que antes levava décadas, hoje pode acontecer em um único dia. O Evangelho está avançando, não pela força do homem, mas pelo Espírito de Deus, usando cada ferramenta disponível. E a cada mensagem pregada,
A cada alma alcançada, nos aproximamos do momento descrito por Jesus. O Evangelho está chegando às nações, e quando todos tiverem ouvido, o fim virá. Conhecer os sinais não é suficiente. Reconhecer a profecia não é o mesmo que responder a ela. A verdadeira pergunta é: como devemos viver agora, sabendo que a volta de Jesus está próxima? Ao longo das Escrituras, todo aviso profético vem acompanhado de um chamado à ação. Deus nunca revela o que está por vir apenas para nos informar. Ele faz isso para nos preparar. Em Mateus 24:42, Jesus diz: Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. E no versículo 44, estejam também preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Esse não é um tempo para medo. É um tempo para foco, um tempo para viver com urgência e não com ansiedade, para deixar de lado distrações e concessões e caminhar com fé, pureza e obediência. Não sabemos o dia ou a hora exata, mas Jesus deixou claro: podemos reconhecer a estação. E quando começamos a ver os sinais que ele descreveu, ele espera uma resposta. E essa resposta começa no coração. Significa se arrepender do pecado, restaurar o que foi quebrado, entregar a vida completamente a ele, não em teoria, mas em prática. Porque se realmente acreditamos que ele está voltando, nossas vidas precisam refletir essa fé. Esse não é o momento de dormir espiritualmente. É o momento de despertar, de brilhar mais forte, de permanecer firme e de se aproximar ainda mais daquele que vem, em breve. Os sinais já estão aqui. Os avisos foram dados. As profecias estão se cumprindo, não em segredo, mas diante dos nossos olhos. Jesus nos disse o que esperar. Ele nos deu todos os motivos para crer e todas as oportunidades para nos prepararmos. Ele nunca disse que o mundo ficaria mais fácil. Ele disse que voltaria. E para aqueles que estão vigiando, ouvindo, preparados, sua volta não é motivo de medo, mas de esperança. Ele não virá como mestre, nem como profeta, nem como servo sofredor. Ele virá como rei, com poder, glória e autoridade final. Os céus vão se abrir, a trombeta vai soar, todo olho o verá e todo joelho se dobrará. O tempo é mais curto do que pensamos. O mundo não está ficando mais escuro por acaso. A pressão, o caos, a confusão, tudo aponta para um único momento. Agora é a hora de voltar para Deus, de colocar sua fé não em sistemas, não em governos, não em religiões, mas somente em Jesus Cristo. Ele está voltando. E a pergunta já não é mais se, mas você está pronto? Se essa mensagem falou com você, não vá embora sem agir. Inscreva-se no canal Uma Visão do Céu para mais verdades bíblicas, ensinamentos proféticos e preparação espiritual. Ative as notificações para não perder o que vem a seguir. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E lembre-se, os sinais não são apenas avisos, são anúncios. Jesus está à porta.